Vamos lá, pessoal? Vamos conversar então quais seriam esses 4 fatores que pode impedir a contratação do seu empréstimo consignado, ou melhor dizendo, a aprovação do seu empréstimo consignado. 4 fatores que pode impedir essa aprovação. Muitas pessoas desconhecem todos estes fatores, todas essas situações que podem ocorrer e que infelizmente impedem a aprovação, tá? Vamos lá, qual seria o primeiro fator? Olha só, margem negativa. Pessoal, eu observei nos últimos tempos muitas pessoas com margem negativa. No extrato de empréstimos de vocês vai aparecer margem extrapolada, tá? Então, margem extrapolada, na maioria das vezes, impede a contratação, tá certo? Precisa aguardar, por exemplo, o aumento de salário para ver se realmente vai sair essa margem extrapolada, para que daí sim você consiga fazer a contratação do seu empréstimo consignado. Então, margem extrapolada ou margem negativa, que é a mesma coisa, impede a aprovação do seu empréstimo consignado. Próxima situação que também, próximo fator que pode impedir a aprovação, limite de idade, pessoal. Olha só, limite de idade existe hoje nos bancos, tá? Aliás, sempre existiu, mas com o passar do tempo, os bancos estão reduzindo cada vez mais o limite de idade. Hoje nós temos pouquíssimos bancos que atendem até 75 anos completos, tá? A maioria dos bancos estão parando de atender com 69 anos completos, tá certo? Então, o fator idade pode impedir sim a aprovação do seu empréstimo consignado. Próximo fator que também prejudica bastante a aprovação: taxa de juros, tá? Então, muitas vezes você quer fazer, por exemplo, uma portabilidade. O que acontece na maioria dos casos? A taxa de juros do seu empréstimo está muito baixa. Estando muito baixa, infelizmente não aprova, tá, pessoal? Porque a portabilidade, existe uma regra sobre a taxa de juros. Para aportar qualquer contrato, a taxa de juros tem que ser igual ou menor, nunca maior, não é permitido pela regra da portabilidade. Então, taxa de juros também impede a aprovação do seu contrato. E por último, qual seria? Restrição interna com o banco, tá? Muitas vezes você teve algum problema lá atrás, ou muitas vezes o banco, por regra dele, ele não aprova o empréstimo para você. Isso acontece bastante, tá, pessoal? É uma regra interna do banco e infelizmente não é aprovado em muitos casos. Então, nós chamamos de restrição interna com o banco. Não significa que você, por exemplo, tenha restrição nos órgãos, como por exemplo a SPC e Serasa. Não, é uma restrição às vezes só com aquele banco internamente, e aí ele não aprova o crédito para determinada pessoa, tá certo? Então, restrição interna no banco também prejudica a aprovação da sua proposta. Pessoal, gostaram das informações? Gostaram? Entenderam também quais seriam os fatores que impedem a aprovação de um empréstimo consignado? Esses são os principais fatores, tá? Tem outras situações? Existem outras situações também, mas essas são os principais fatores que podem impedir que você tenha a sua proposta aprovada, tá bom?